de hábitos, tá? Esse aqui, para mim, é o principal. Eu acho que, assim, é o que norteia todos esses outros modelos, porque quando a gente tem essa base muito bem definida, a gente entende o que é hábito, como adquirir novos hábitos, isso aí fortalece os demais, né? Os demais pilares aí. A definição rápida de hábito, né? Hábito é aquela coisa que a gente repete tanto que ele entra no modo automático. Essa é a minha definição. Tá? Então, você escova os dentes toda vez e aí aquilo você não se pergunta mais, você simplesmente só faz. Vou dar um exemplo, a mudança de marcha. Quem já dirige carro, né, mesmo que tenha um câmbio manual, já está acostumado, ninguém fica olhando igual no começo, né? Quando você aprende a dirigir, você vai lá e olha no câmbio para ver que marcha que você está mudando. Hoje não mais, as pessoas já fazem isso no modo automático, tá bom? Só um minuto. Espero que não seja Covid, ainda bem que está online. Vamos lá. É possível mudar hábitos ou adquirir novos hábitos? Sim, né? E tem várias formas. Tem vários livros muito bons. Poder do Hábito, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Enfim, tem bastante livros de hábitos, é muito legal. Mas aqui a ideia nesse workshop é trazer a nossa experiência. O que nós, de tudo isso que nós colhemos e aplicamos, a gente trouxe para cá um resumo. E a nossa ideia, o nosso modelo de gestão de hábitos, podemos falar assim, tá? Então, assim, primeira coisa para falar de hábitos, a gente trouxe o conceito de você fazer uma autoanálise, de você se identificar. Por quê? Se você catar esses livros best-sellers, por exemplo, como O Poder do Hábito ou 7 Hábitos aí, eles trazem lá um conjunto de coisas que você tem que fazer. E nós discordamos em partes disso. Por quê? Porque a gente acredita que o hábito que serve para mim pode não servir para você, tá? Então, é legal nós fazermos essa reflexão de autoconhecimento para que eu consiga olhar o hábito e adaptar ele para a minha realidade. E não seguir exatamente o que o fulano faz ou o que o ciclano faz. Porque às vezes o que deu certo para ele pode não dar tão certo para mim. E aí, o que a gente traz nesse começo? Que vocês façam uma reflexão de qual tipo de perfil que vocês têm. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma analogia com a coruja e a cotovia, tá? Aqui é para falar, pessoas que são coruja são pessoas que gostam de trabalhar à noite, ou seja, que tem uma criatividade, que tem energia mais à noite. E a cotovia, para quem não conhece, é um passarinho que acorda animado pra caramba, né? Ele acorda desde cedo cantando. E são aquelas pessoas que acordam muito cedo e já acordam com ânimo muito bom. Então, por exemplo, tanto eu quanto o Júlio, nós somos aí cotovia. Então, por exemplo, nós acordamos por volta de 4h30, 5 horas, 5h30, quando dá para acordar à tarde, e acorda na bala, sabe? Já acorda estudando, fazendo as atividades, né? E para a gente isso é muito bom. Mas não quer dizer que serve para mim, serve para você. Se vocês forem pessoas, por exemplo, coruja, não adianta eu forçar você a acordar às 4h30 da manhã, que você vai acordar, você vai levantar, mas a alma vai ficar deitada na cama ainda e não vai funcionar, tá? Então a ideia é você, eu tenho um hábito de ler a Bíblia e fazer uns estudos na parte da manhã. Beleza, se vocês acham importante esse hábito, encaixem para a realidade de vocês. De repente, vocês podem fazer isso à noite, não tem problema. Então, a ideia é entender qual momento do dia vocês tenham mais energia, tá bom? Outro tipo de pessoa, que nós temos aqui, tipos de pessoas, são aquelas pessoas maratonistas, as velocistas e as procrastinadoras, tá? Então, maratonista é aquele tipo de pessoa que, para ela tem uma constância na energia ao longo do dia. Tá? Então, ela está acostumada, por exemplo, a executar atividades repetitivas ao longo do dia e para ela tudo bem. Tem pessoas que não conseguem. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho o hábito de ser velocista. Eu gosto de dar grandes explosões e aí só que depois esvaziar a mente. Ter um momento mais de relax. Tá? Eu não consigo. Então, qual que é a diferença aqui do velocista e do maratonista? É isso, o maratonista ele mantém a mesma velocidade, mas ele anda longas distâncias, por exemplo, ele consegue trabalhar nessa mesma constância, e o velocista são sprints, são tiros. Tá? Isso não só para rotinas diárias, mas também para rotinas mensais, na vida geral. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha aí com trabalhos mais rotineiros, por exemplo, ela está habituada a manter esse perfil maratonista. As pessoas que estão mais acostumadas com variação, por exemplo, pessoas que
trabalham, sei lá, um fechamento, alguma coisa que tem fechamento. Ela está trabalhando numa rotina normal dela, depois chega na semana de fechamento, no dia de fechamento, dá aquele boom, aquela energia, ele precisa trabalhar e gerar um monte de conteúdo e tal. Então é muito interessante. E o procrastinador é aquele perfil de pessoas que têm dificuldade em começar alguma coisa, sabe? Fica empurrando e tal. Aí esse perfil aqui não é legal, esse perfil você tem que realmente erguer a caixinha aí, mudar de vida para focar, né? Ou exercer essas atividades de forma constante, ou ser um velocista, né? Não tem problema. Não tem certo e errado aqui, tá? Aqui são perfis, tá bom? Falando mais ainda de perfis, tem aquele tipo de pessoa, super comprador e o subcomprador, tá? Eu trouxe uma analogia aqui, vamos imaginar a prática de uma corrida, tá? Uma prática de academia, por exemplo. Quem é super comprador, para ela começar a fazer academia ou fazer uma corrida, ela já tem que comprar todos os equipamentos. Ela já vai comprar aquela roupa que combina, ela já vai comprar aqui, tá um iPod, mas né, nem usa mais. Mas ela vai comprar o tênis certo, ela vai comprar bolsinha, toalhinha, ela vai comprar tudo que ela precisa para começar a fazer aquele hábito, criar aquele novo hábito. O subcomprador já é o contrário, é aquela pessoa que vai com o que tem. Tem um tênis velho aqui, uma conga, põe no pé e vamos embora. Faz, né? E já vai fazer o exercício. Senhores, aqui não tem certo e errado, tá? Aqui ambos têm prós e contras. Então, por exemplo, o super comprador, o pró, é muito bacana você fazer uma atividade, você criar um novo hábito com todo o equipamento necessário, ou seja, o que tem de melhor no mercado para fazer. É uma academia, é uma corrida, é o hábito da leitura, mas a pessoa que é super compradora, o ponto positivo é que ela já vai começar com o que tem que ser necessário realmente para começar. Porém, tem o contra, que é às vezes o super comprador ele deixa de executar um novo hábito, deixa de criar um novo hábito simplesmente porque ela não tem o melhor equipamento. Isso é ruim, tá? Mesma coisa o subcomprador. O ponto positivo é que nada impede o cara de começar. O cara começa com o que tem. Só que às vezes ele pode não tirar os melhores proveitos desse hábito, ele pode lesionar no caso da corrida, ele pode desistir daquele hábito simplesmente porque ele não está com o equipamento correto. Tá? Então, de novo, gente, não tem certo e errado aqui. É você fazer uma reflexão, uma auto-reflexão, e aí pensar o que eu posso fazer para melhorar, para enfatizar aí os meus pontos positivos, né, do super comprador e do subcomprador, e esses pontos aí que eu preciso melhorar, que são os pontos aí de atenção, né, de ambos, tá bom? Seguindo nessa mesma linha, nós temos aqui a questão da simplicidade e abundância. Gente, é a mesma coisa, o mesmo conceito. Tem pessoas que optam pelas coisas mais simples. Elas preferem começar um novo hábito mais simples. Tem pessoas que preferem a abundância. Então, vou citar um exemplo. Vamos começar a usar o método GTD e eu gostei muito da ferramenta do Todoist. O ferramenta Todoist é uma ferramenta do conceito de abundância. Por quê? Ela tem para celular Android, para iOS, ela tem para tela, para tablet, ela tem para computador, Windows Form, ela tem para browser, ela tem para navegador, para Outlook, até para televisão ela tem esse aplicativo. Então, ela tem em todo lugar. Eu sou um cara que gosta de abundância, eu gosto de acessar o meu aplicativo em qualquer plataforma. Agora, tem pessoas que preferem a simplicidade. Mas se o hábito é aprender a coletar as coisas que a gente viu lá no GTD, se para você a simplicidade é legal, anota no caderninho, não tem problema nenhum. O que é importante é você ter o novo hábito de registrar tudo. Tá? Esse é um grande diferencial. De novo, não tem prós e contras aqui. Tá? A questão aí do finalizador ou do iniciador, isso também é um perfil de pessoas. Então, tem pessoas que adoram, elas amam finalizar tudo aquilo que ela começa. Tá? Então, isso assim, é super positivo. O pró de pessoas que são pessoas finalizadoras é que sempre que nós começamos um projeto, elas vão até o fim e fazem acontecer. Maravilha. Mas tem o contra também. As pessoas finalizadoras, às vezes, elas ficam paradas no tempo e amarradas naquele projeto e elas sofrem com isso. Exemplo, a leitura de um livro. Às vezes a pessoa escolhe um livro ruim, o livro não está atendendo às expectativas, mas ela não para, ela vai até o final. Gente, está tudo bem, mas reflitam se não é a hora de dar uma equilibrada com essa questão do prós e contras do finalizador. A mesma coisa é para o iniciador, aquela pessoa que adora começar as coisas. Ela começa projetos, ela começa academia, ela começa a estudar, ela começa a fazer uma pós, ela
começa tudo. Só que ela não termina, ela não aplica esse hábito até o final, tá? Prós e contras. O pró é que a pessoa está com a cabeça aberta e ela não fica apegada a um projeto que ela iniciou e depois deixa, né, não concorda mais. Mas o contra é que também, pô, se ela iniciar tudo e não acabar nada, não vai ter o resultado, tá? Então, de novo, analisem aí onde vocês mais se encaixam e vá buscar aí esses pontos de melhoria, tá bom? Vamos lá. Outro perfil, aquelas pessoas que gostam de familiaridade e aquelas pessoas que gostam de novidade. Gente, eu sou um cara que adora novidade. Então, por exemplo, o hábito que eu tenho hoje de leitura, ele iniciou quando eu comprei o Kindle. Não sei se todo mundo conhece o Kindle, é um leitor digital aí da Amazon, né? Que ajuda, até o Julião tem um aí, né, Julião? Tá fácil? O Kindle é uma ferramenta sensacional para ajudar na leitura de livros. Eu não tinha o hábito da leitura, não era culpa dos livros físicos, não era, mas quando eu vi o Kindle, eu fui ouvi de um amigo, gostei, eu comprei aquilo, só porque era uma novidade. E eu acabei construindo o hábito, porque era uma novidade. Agora, tem gente não, tem gente que gosta, vou começar um hábito. Eu gosto de usar aquela coisa familiar, aquela coisa que eu já conheço. Eu não posso, sei lá, a gente comenta lá, né? Eu trago uma ferramenta, mas a pessoa fala, não, mas eu estou acostumado a usar aqui dentro do Word. Eu posso fazer isso aqui no Word? Eu posso fazer isso no Excel? Gente, tá tudo bem. Se você prefere controlar a sua agenda, a lista de atividades, sua agenda, seu controle financeiro, tudo pelo Excel, e aquilo te dá uma facilidade maior, beleza, né? Tá tudo bem para todo mundo. É só aqui para a gente se conhecer mesmo. Ô, Julião, o print de tela não. Aí esse é o exemplo do Kindle aí, para quem não conhece, é um leitor de livros, é muito bacana. Então vamos lá. Outros tipos de pessoas. Aquelas pessoas que gostam ou que fazem as coisas por promoção ou por prevenção. Aqui o exemplo clássico que a gente traz é o cinto de segurança. Eu, por exemplo, eu uso o cinto de segurança porque dá multa. Eu sei que é uma idiotice, muita gente pode falar, mas é a realidade. Eu me conheço. Eu uso o cinto de segurança porque dá multa. Entendeu? Tem gente não, tem gente que entende o porquê do cinto de segurança e realmente usa o cinto de segurança para evitar um acidente, uma colisão, né? A pessoa põe a cadeirinha dos filhos porque está preocupada com a saúde física, né? O bem-estar do seu filho. Tem gente que põe a cadeirinha no carro porque dá multa, né? Porque antigamente, na minha época, a gente andava, quando era moleque, andava até na frente. Tenho outros exemplos, né? Então, tipo assim, tem gente que anda na velocidade abaixo, né, ou na velocidade permitida, simplesmente porque é questão de segurança. Um engenheiro calculou que você tem que andar 100 por hora, 110, né, qual seja a rodovia. Agora, eu, por exemplo, se não tivesse placa de velocidade, se não tivesse lei de trânsito nem radar, eu andaria mais de 120, com certeza. Mas isso são pessoas. Aqui qual que é a ideia? É você entender qual perfil você tem, para quando você for criar um novo hábito, o que importa, o hábito é usar o cinto de segurança? Vamos usar o cinto de segurança, por promoção, por prevenção. Tá? Esse é o conceito. Um outro conceito bacana de perfil de pessoas, quando a gente vai começar uma nova atividade, por exemplo. Tem pessoas que gostam de começar dando passos pequenos. Sabe, começar de pouquinho e tal. Tem pessoas que gostam já de começar dando passos grandes. Vou dar um exemplo. Vou começar, gostei da ideia lá, vou começar a correr. Tem gente que para começar a correr prefere começar a fazer uma caminhada, dar uns piquezinhos para ir acostumando e depois melhorando. Tem gente que não, já vou fazer o seguinte, eu vou começar esse hábito, já vou me inscrever na Maratona de São Silvestre, que até no final do ano eu quero estar pronto para correr. Tá? Então, assim, se não tem certo ou errado. Se para você alcançar aqui o hábito da corrida, importante é você se inscrever numa maratona, vai lá, se inscreve. Não importa que posição você vai fazer, se vai acabar ou não, mas se aquilo te ajuda a construir esse novo hábito, vai lá e se inscreve. Tá? Eu gosto muito, eu tenho muito essa visão aí de já pensar grande, já de colocar lá o hábito. Mesmo que eu não consiga, eu controlo a minha frustração quando nem tudo dá certo. Mas eu prefiro começar com passos grandes, que acaba dando um passo maior, tá bom? Vamos lá. Alguns pilares aí que a gente traz sobre hábitos. A importância do monitoramento. Gente, sempre quando vocês forem começar um hábito novo, monitorem esses hábitos, seja da forma que vocês quiserem. Então, por exemplo, eu quero ir na academia. Põe um papelzinho na parede os dias que vocês foram, os dias que vocês não foram, só para você ir acompanhando.
vocês vão ver que quando você faz esse monitoramento, o resultado é muito maior, tá? E não tem problema o dia que você não foi, não precisa se criticar ou se condenar porque que você não foi, mas marca lá que você não foi, porque toda vez que você olha para lá e aquilo, né, vai te dando um efeito de realização, então você vai forçando a acontecer, tá bom? Outro exemplo de monitoramento, eu quero perder peso. Pesem. Mesmo que todo mundo fale, não adianta pesar todo dia, tá? Pesa uma vez por semana, mas tem esse monitoramento do seu peso, tira as medidas, isso ajuda muito a gente construir novos hábitos, tá bom? A questão aí de um dos pilares que é assumir responsabilidades e ter um aspecto de cobrança. Quando você envolve outras pessoas ou algum mecanismo de cobrança naquilo que você está se programando a fazer, ajuda muito, tá? Vou dar um exemplo. Você quer escrever um livro. Tá? Se você quiser escrever um livro, divulga, joga no Face lá, vou escrever um livro. Tá? E aí, tal dia, tem um outro exemplo muito legal aí, que é, você faz uma coisa, por exemplo, eu vou marcar uma viagem para tal dia. E eu só vou nessa viagem se eu conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Aí, naturalmente, você cria uma cobrança, você cria uma responsabilidade e aí você acaba fazendo aquele hábito acontecer. Um exemplo, pode falar, João. Tem um legal, bem bacana, que é um livro, eu li num livro, né? Que eles falam do condescendente, né? Que é aquela pessoa que muitas vezes ela marca, se o compromisso for somente com ela, e repetindo, isso aí, pessoal, são hábitos, e você tem que se conhecer e trabalhar da forma que você vive ali no dia a dia. Então, por exemplo, ele dá um exemplo. Se ela tiver, vamos supor, eu preciso arrumar o meu guarda-roupa. Só que se eu for combinar comigo mesmo, eu nunca vou arrumar. Aí o que eu faço? Eu vou lá e combino de, sei lá, doar roupas no orfanato segunda-feira. Aí eu já criei esse compromisso com a instituição lá de doar roupas de frio lá para o orfanato. Aí automaticamente, até domingo, eu tenho que dar um jeito no meu guarda-roupa e separar essas roupas aí para doação. Então, você cria algumas formas de cercar você mesmo para fazer a atividade. Vamos lá. Um outro importante aqui, pilar, é a questão dos hábitos bases. O que são esses hábitos? Esses hábitos são aqueles hábitos que, naturalmente, eles ajudam na construção de outros hábitos. Então, exemplo, se você é uma pessoa organizada, te ajuda a pegar novos compromissos, a ter novos hábitos. Então, se você é uma pessoa que está, por exemplo, uma vida saudável, você vai na academia, você naturalmente tende a ter uma alimentação mais saudável. Esses hábitos, eles ajudam outros hábitos. Então, é importante você conhecer os hábitos base, ver como eles influenciam em outros hábitos. Aí você começa, às vezes, a mexer em um hábito, mas que surge efeito em mais hábitos aí ao longo da tua vida, tá bom? A questão do agendamento também é muito importante, tá? Então, por exemplo, se é calendário, se é, por exemplo, rotinas diárias, agende essas rotinas, façam elas acontecerem em um determinado horário. Se são hábitos mensais, colocam lá a recorrência, para que vocês não percam aí a questão do hábito, tá bom? E aqui algumas dicas. Por exemplo, a lógica do amanhã. Aqui é muito bacana. Não deixa, se algum desses slides tocaram vocês, alguma coisa chamou a atenção, que agora, nesse exato momento, vocês estão com vontade de mudar alguma coisa na vida de vocês, gente, não deixem para começar segunda-feira. Aproveitem essa calor, aproveitem essa energia que gera, mesmo online aqui entre a gente, esse alinhamento entre a gente, e começa quando? Começa agora, tá? E aí, não espera o perfeito, não começa do jeito que tá, sabe? Começa com o que tem, simplesmente comece, que é o Saia da Inércia. Também tem um livro muito bacana, né? Que é o poder do início, né? O poder do start. É muito sensacional, só começa. Você começando a fazer alguma coisa, aos poucos vai melhorando e isso aí a coisa vai fazendo acontecer, tá bom? Outra dica interessante que a gente traz sobre hábitos é agrupar hábitos. Quando a gente consegue agrupar hábitos, a gente ganha muita produtividade. Então, por exemplo, quando eu saio para fazer corrida na rua, eu corro com o meu cachorro. Então, eu já faço um exercício físico, levo meu cachorro para fazer o exercício físico dele, já passear, espairecer, e eu adoro ouvir podcast ou audiobook. Então eu faço tudo, é 1 hora de exercício, é 1 hora fazendo 3 coisas que eu tenho que fazer.
Isso agiliza muito, ajuda muito aí, né, a minha produtividade. Eu, por exemplo, também eu trabalho em outra cidade, né? Eu moro em Pitangueiras, trabalho em Ribeirão Preto. E aí eu pego do transporte coletivo, né? Eu vou de ônibus para Ribeirão Preto, e aí é meia hora de ônibus, é meia hora estudando. Eu já deixo lá separado, já que eu tenho que ir, já tenho um hábito que é ir trabalhar, eu já aproveito e faço também o estudo nesse momento. Então, isso me ajuda bastante. Tá? Uma outra dica são os hábitos gatilho. O que são esses hábitos gatilhos? São hábitos que estão ligados. Você consegue encaixar um novo hábito ligado, conectado antes ou depois de um outro hábito. Vamos dar exemplo. Vamos supor que você queira um hábito novo agora de fazer suas orações. Se você já tem, por exemplo, o hábito de escovar os dentes num determinado horário, você pode incluir esse novo hábito de fazer as orações logo após a escovação ou antes da escovação. Vai ser muito mais fácil encaixar no seu dia a dia, porque você já tem esse hábito. Ou, por exemplo, eu quero ir para academia. Você vai para academia ou antes do trabalho ou depois do trabalho. Isso te ajuda demais, porque você já tem um hábito. Estudos comprovam que para você fixar um hábito, em alguns livros lá, por exemplo, precisa de 21 dias. Eu discordo um pouco, porque não é exatamente 21 dias. Depende muito de qual hábito nós estamos falando. Se é um hábito muito conectado com o que vocês já estão acostumados, é menos. Se é uma coisa totalmente reversa ao que você faz no seu dia a dia, é mais de 21 dias. Senão você para. Agora, se você pega essas dicas e agrupa isso com o hábito que você tem, ou coloca no gatilho, logo antes ou depois de um hábito que você já tem, já está conectado, fica muito mais fácil, né? Você vai ter muito mais resultado, tá bom? Aí, para finalizar essa questão das dicas ainda, a gente tem aqui a questão aí do desejo, conforto e desculpas. Tá? O que é isso? Isso aqui também faz parte do autoconhecimento. Tá? Eu trouxe o bis aqui porque é uma experiência minha. Eu, quando eu estou de dieta, eu sou, né, gordinho, quando eu estou de dieta, eu me limito a não comer doce. Eu prefiro não provar nenhum doce do que comer pouco. Por quê? Porque quando eu como um bis, por exemplo, eu quero ver o fim da caixa. Seja com mais gente ou seja sozinho. O start começa, só para a hora que a caixa terminar. Então, assim, eu posso deixar uma caixa de bis aqui na minha frente, se eu não provar, beleza, não acontece nada. Se eu der uma mordidinha, pronto, destrava e aí vai. Então, é uma reflexão, é um autoconhecimento. Então, me ajuda. Quando eu estou de dieta, eu prefiro não provar. Para quem tem maus hábitos, por exemplo, como bebida, cigarro, tem gente que prefere tirando aos poucos, eu fumava, sei lá, um maço por dia, começa a fumar meio, até chegar a zero. Tem gente que prefere. Agora, tem pessoas que preferem a abstinência. Eu prefiro cortar, vou sofrer, mas depois que eu sofro, pronto, acabou. Tá? Então, assim, se conheçam e apliquem essa questão da abstenção aí, se é bom ou não para vocês, tá bom? Uma outra dica é a questão do conforto, da conveniência. Gente, vamos pensar em tudo aquilo que é conveniente para o hábito acontecer. Tá? Então, por exemplo, eu quero o hábito de pesar. Meu, você já tem o hábito de pesar, de monitorar a sua alimentação, tentem achar ferramentas, tentem achar mecanismos que ajudem você a ter esse hábito. Né? Eu dou um exemplo aí de quando a gente começou uma dieta aqui em casa um pouco mais árdua, né? Que ajudou eu a perder uns 35 quilos. Eu tive que parar de visitar churrascaria, rodízio de pizza, porque não tinha controle. Então, assim, a melhor coisa foi, então nós não vamos. Nós riscamos esses restaurantes da lista. Hoje, graças a Deus, estou mais controlado, então está mais tranquilo. Mas eu tive que tirar essa conveniência, porque senão isso ia me atrapalhar, tá bom? Outra coisa inversa é a inconveniência. Quando você quer mudar o hábito, jogue também coisas inconvenientes para não deixar você desistir. Aqui está o exemplo do despertador. Então, vamos lá que você ficou tocado em acordar 4h30 da manhã também. Você quer acordar, só que você tem dificuldade de levantar da cama. Bate lá no soneca, sempre. Mudem isso. De que forma? Pega um relógio despertador, põe ele longe da cama, da cabeceira, né? Ou compra esse robozinho aqui que é legal, que na hora que despertar ele sai correndo. Né? Ou liga um som muito alto na hora que você acordar. É inconveniente aquilo, mas vai te ajudar a cumprir. Né? Eu, quando tinha o hábito de correr de manhã, até eu adquirir o hábito, eu já acordava e colocava roupa. Já colocava o tênis, porque é inconveniente. Você tá ali, você já tá trocado, você fala, eu vou lá. Porque você fica na cama, mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, é difícil você fazer acontecer. Beleza?
Senhores, a gente passou assim bem rápido, até porque estourou um pouco, já deu 11 horas agora, falta só mais 2 slides. Então aqui é só uma frase que é bem legal, que é uma frase do John Drake, que é: primeiro fazemos nossos hábitos, então os nossos hábitos nos fazem. Então é uma reflexão sobre hábito, a importância dos hábitos nas nossas vidas. Todo mundo tem hábitos, sejam bons ou ruins, todo mundo tem. Então assim, fica a dica para que a gente faça essa revisão aí dos hábitos, tá bom? E a última parte do